Pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à disciplina de nutrição, hoje vamos iniciar a nossa disciplina de nutrição vegetal, nutrição de plantas, tá? Então vamos começar aí com a parte introdutória, tá? Sejam todos bem-vindos aí à nossa disciplina. E vamos falar um pouco aí dentro do curso de agronomia, os objetivos da disciplina. Então, conhecer os nutrientes de plantas, tá? As formas que estão disponíveis no solo, né? E como são absorvidos pelas plantas, né? Conhecer os nutrientes que são absorvidos. Então, eu queria parabenizar aí o professor de fertilidade, né, que falou aí sobre o conhecimento de nutrientes. Vocês viram os nutrientes com o professor de fertilidade, os macro e micronutrientes. Queria parabenizá-lo mais uma vez, porque ele é um cara fera, um cara bom. Pense num cara bom, professor de fertilidade. Parabéns a ele, tá? Valeu. Então, conhecer aí como que eles são absorvidos, transportados, redistribuídos, né, nas plantas e suas funções metabólicas aí na planta, tá? No processo aí de fotossíntese, no metabolismo aí da planta. Relacionar as funções metabólicas do nutriente, né, com os problemas de desenvolvimento e produção da cultura. Então, os problemas metabólicos, nutrientes aí, se tiver algum probleminha, vai influenciar no desenvolvimento da planta e na produção da cultura, tá? Na produção aí do vegetal, tá? Vamos também diagnosticar visualmente e pelas análises químicas, né, interpretação das análises químicas de material vegetal, sabendo identificar quando tem suas carências, deficiências ou excesso desses nutrientes na planta aí, tanto na análise foliar, na interpretação das análises químicas ou visualmente, né? Diagnose visual, tá? Então, esses são os objetivos. O nosso plano de ensino aí, ele está caracterizado aí por 6 unidades, tá? Desde a introdução do curso que a gente vai começar hoje, né? A absorção iônica, radicular e foliar, como que esse elemento, esses íons são absorvidos pela raiz e pelas folhas, tá? As funções dos macro e micronutrientes dentro dos processos metabólicos, a diagnose foliar, tá? Como que esses nutrientes estão lá na análise, ou a diagnose visual também, que não está aqui, mas a gente vai passar aí olhando as deficiências, né, e o excesso aí dos nutrientes na planta. As interações entre os nutrientes, né? Como que se comporta cada nutriente na presença de um outro nutriente. Beleza? Então, para dar início aí, fatores de produção. Quais são os fatores de produção? A nutrição vegetal, né, ela leva em consideração esses 3 pilares aqui: solo, planta e ambiente, tá? Então, olha lá, o solo. Como está esse solo? Ele tem uma boa fertilidade? Foi feita adubação? Né? Foi feita conservação do solo? Tem matéria orgânica? Como que é a porosidade desse solo? Como que é a estrutura desse solo? Qual que é a origem desse solo? Qual que é o perfil desse solo? Qual que é a classificação desse solo? Então, leve em consideração a base, o solo como um todo, né? A planta em si, qual que é a cultivar? Geneticamente, como que ela se comporta, né, no solo? Como que ela se comporta no ambiente? Como que é a parte nutricional, a exigência nutricional dessa planta? Né? O ambiente, o clima, né? Como que ele se comporta? Tem plantas que se comportam em uma quantidade de luz, em temperatura, né? Responde à luz, responde à somatória térmica, né? Dentro daí do ambiente, né? Dependendo da cultivar. Como que é o manejo de irrigação? Como que é o sistema de chuva da região? Né? Como que se comporta o ambiente, né? Fazer o manejo de irrigação se necessário, fazer o manejo fitossanitário, né, das pragas e doenças, o manejo de plantas daninhas nesse ambiente, para que esse vegetal, para que essa cultura expresse essa produção,
e dê essa produtividade e essa produção. Então, a nutrição levada a sério, levada por esses 3 pilares aqui: solo, planta e ambiente. Tá? Então, nessa parte introdutória aí, a gente vai começar aí no século XIX, não vamos começar muito lá atrás, né? Porque a agricultura ela é feita, e a parte nutricional também das plantas é feita há mais de 12 mil anos antes de Cristo, e aí vem evoluindo. Então vamos chegar aí na era Liebig, né? Justus van Liebig, que em 1840 ele lançou um livro, né? A Química e suas aplicações na agricultura e na fisiologia. Então ele tem a teoria da nutrição das plantas, tá? Onde a planta o quê? Se nutria de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Dióxido de carbono e água presente aí, e alguns minerais na terra, principalmente os macronutrientes. Então as macromoléculas lá que o professor de fertilidade falou para vocês no semestre passado, né? O carbono, o oxigênio e o hidrogênio são macromoléculas, e os macronutrientes, as macromoléculas também, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? Então a planta precisa disso em grande quantidade. E lá em 1840 Liebig já estudava essas relações aí que a planta estava nutrindo com esses elementos, as macromoléculas, macronutrientes fornecidos aí pela natureza, carbono, oxigênio e hidrogênio, que a planta precisa em grande quantidade também, e os macronutrientes, né, químicos, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? Levando em consideração a lei do mínimo também, então os micronutrientes também entram aí, porque o mínimo que eles precisam de cada elemento essencial, os macro e os microelementos são essenciais, e o nutriente em menor quantidade será limitante, mesmo que os demais estejam em quantidade adequada. Então, qualquer nutriente, ele será limitante. Se ele faltar, a planta não sobrevive, porque ele é essencial. Tá? Estou mostrando aqui a lei do mínimo por essa figura tradicional, que é os barris, e cada tábua desse barril representa os nutrientes. Então aqui você tem uma planta totalmente balanceada nos nutrientes, aqui ela desbalanceada, principalmente em zinco, potássio, fósforo, enxofre e nitrogênio bem baixo, uma produção de massa baixa aqui, no caso desse vegetal. Aqui já se balanceou o nitrogênio, você tem uma produção maior, e aqui se balanceou todos os nutrientes, o zinco aqui, que é o micronutriente, o potássio, o fósforo, o enxofre, que são macronutrientes, estavam aqui em menor quantidade, então estava expressando aqui. Se estiver todo desbalanceado, a planta vai ter uma expressão maior, então vai estar totalmente nutrida, e aí ela vai dar uma produção esperada dela. Beleza? Então, continuando aí, depois no século XX, a era pós-Liebig, né, os micronutrientes foi estudado um pouco mais. Então a sua contribuição aí na absorção, transporte, redistribuição e funções aí nas funções metabólicas aí da planta, né? Depois em 1972, né, Espten estudou o carregador de íons de enzima, né, a cinética enzimática. Então, os íons carregados pelas enzimas dentro do transporte lá, para ter uma maior absorção e uma melhor distribuição e um melhor processo metabólico aí na planta, tá? Então, no século XX ainda, né, em 1991, se estudou a película da rizosfera, né, exudação dos micro-organismos, alterações do pH, disponibilidade de macro e micronutrientes, né, nos elementos tóxicos, né. Então foi estudado aí, né, estânio, mecanismo de absorção. Então como que era esse mecanismo de absorção, tá? Continuando aí na era pós-Liebig, no século XX, né, início da nutrição no Brasil, especialização, mestrado, doutorado, né?
Então, Lopes aí fez especialização, mestrado em 1970, né? Tese de doutorado, contribuição ao estudo das relações entre zinco e fósforo nas plantas, tá? Conceito aí de nutrição, né? Então, olha lá, como que é esse conceito? Quais são os nutrientes? Quais são as funções? Nutrientes, macro e micronutrientes. Diagnose, deficiência e excesso, análise química e visual, a diagnose, aquilo que a gente falou, absorção, transporte, redistribuição, você tem uma produção. Então a gente tem que identificar quais são os nutrientes, quais são as suas funções, aprender a diagnosticar o excesso e a deficiência, conhecer a absorção, transporte e redistribuição desses nutrientes para a gente ter uma boa produção. Isso é um dos conceitos da nutrição de planta, da nutrição vegetal levada a sério, tá? Então tá aqui, na natureza a gente tem 100 elementos, tá? Na planta a gente tem um total aí de 40 a 50 elementos. Desses 40 a 50, 16 são essenciais, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, zinco, manganês, cloro, molibdênio, tá? Ferro. Então, esses são os 16 elementos, tá? E eles são essenciais, benéficos ou tóxicos. Essenciais, sem ele a planta não vive, tá? Benéfico, aumenta o crescimento da produção em funções, em situações, quer dizer, particulares, tá? Tóxico, não pertencendo a nenhuma categoria anterior, tá? Diminui o crescimento e a produção, podendo levar à morte da planta, tá? Elemento essencial, os 16 essenciais, macro e micro elementos. Benéfico, cobalto, selênio, silício, tá? São elementos benéficos aí. Tóxico, alumínio, cromo, bromo, os metais pesados em si, principalmente alumínio, tá? Manganês pode se tornar tóxico também, tá? Em excesso aí, qualquer micronutriente, tá? Pode se tornar os elementos essenciais também, tá? Mas não possuindo nenhuma dessas, nem essencial, nem benéfico, ele é considerado tóxico, tá? Relações entre as disciplinas, tá? Nutrição de plantas, nutrição vegetal e as disciplinas afins, né? Quais são as disciplinas afins? Então a gente tem aqui nutrição vegetal. Pedir para vocês fazerem um trabalho aí, por que o melhoramento está interligado com a nutrição? A adubação está ligado com a fertilidade, né? Os elementos aqui está ligado com a nutrição, mecanização, né? Microbiologia, fitopatologia, os fertilizantes que vão estar aqui ligados à fertilidade do solo, química, bioquímica e fisiologia, como que funciona a fisiologia, como funciona a bioquímica da planta, né? A mecanização vai melhorar o solo aí, a estrutura desse solo, né? Para a planta absorver, ter uma absorção melhor de água, no melhoramento genético, né? As plantas geneticamente modificadas, né, exijam mais nutrição ou não, né? A microbiologia que vai estar disponibilizando os nutrientes aí no solo, os bactérias, fungos, né, que vão estar aí, né? A fitopatologia, o ataque de pragas e doenças confunde com as deficiências nutricionais, né? Então tem que estudar um pouco de fitopatologia. Os fertilizantes que vão estar interligados entre a adubação, fornecendo aí os macro e micronutrientes, as bases de um solo para aumentar a fertilidade desse solo, para ele se tornar um solo fértil, né? Então todos esses elementos, essa parte aí, vocês fizeram a pesquisa aí, né? Adubação, né? A parte dentro daí das disciplinas afins, exigência da planta, quantidade do solo, né? Levando em consideração o fator F, então a nutrição de planta, análise química, fertilidade, né? Análise química desse solo, a nutrição de plantas, análise da planta, né? Então o solo é diferente da planta, né? O que
quando e como e quando a gente fazer essa análise da planta, quando a gente fazer a análise do solo, né? Os fertilizantes, aí, o fator de perda aí desses fertilizantes, né? Então, os fatores que causam perda, o fator F, né? A fixação do fósforo, no caso aqui dos fertilizantes, a absorção, como que é essa absorção, né? Das plantas aqui. Então, a fixação, a absorção, a lixiviação, a perda do nitrogênio e do potássio, a volatilização da ureia, né? A erosão levando principalmente o fósforo, mas também carrega todos os outros nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, os micronutrientes em si. Então esse fator de perda, esse fator F, chega para o nitrogênio a 40% a 50%. O fósforo, por causa do processo de fixação, de 70% a 80% de perdas, tá? E o potássio, 30%, né? Perdendo aqui por lixiviação o potássio. Então, esses fatores aí no processo de adubação dos fertilizantes, até que a planta absorva, há uns fatores de perda, tá? Os nutrientes, né? O elemento químico considerado essencial às plantas, tá? Critério de essencialidade, né? Então, todos eles são, os 16 são essenciais, tá? Então tá lá, o elemento participa de um composto, de uma reação química. Sem ele, a planta não vive, tá? A gente já viu isso aí com o professor de fertilidade, beleza? Critério de essencialidade. Na ausência do elemento, a planta não completa o seu ciclo, tá? A planta não vai completar o ciclo. Então, na ausência, o elemento não pode ser substituído por nenhum outro. Ele é essencial, ele não pode ser substituído. O elemento deve ter efeito direto na vida da planta, para ele ser essencial, certo? Então tá aí, só dando uma revisãozinha aí, que o professor de fertilidade, tenho certeza que ele falou para vocês, porque ele é um cara bom. Critério de essencialidade. Quando nutrientes foram descobertos, aqui uma tabelinha só para mostrar, né, que a pesquisa vem lá desde 1800, né, no século XIX aí, a parte nutricional foi bastante desenvolvida aí, e os pesquisadores ocorrendo aí descobrindo aí os elementos, tá? Aqui continuando com os micro, aqui os macro e aqui os micro elementos, tá? Então olha só, o cloro aí em 1974 ou 54, tá? Recente aqui. Aqui os macro e os micro elementos, os elementos benéficos, né? Cobalto, silício, níquel e selênio, tá? E aqui, além daqui, o hidrogênio, o oxigênio e o carbono nessa interação das macromoléculas oferecidas pela natureza, e depois os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, a planta precisa em grande quantidade, ferro, zinco, cobre, boro, molibdeno, manganês e cloro, micronutrientes. Todos eles são essenciais, benéficos. E aqui os elementos tóxicos, o alumínio, né? O cromo, o bromo, o mercúrio, todos os metais pesados em si. E o alumínio, porque os nossos solos de clima tropical tem bastante alumínio, né? Então ele torna-se tóxico à planta, desenvolvimento radicular, a planta fica raquítica, né? E vocês viram em fertilidade como neutralizar os efeitos aí do alumínio, tá? Composição relativa dos nutrientes na planta. Qual a proporção que aparece nas plantas, nos vegetais, né? Planta viva, até 95% é água e 5% é matéria seca, tá? Desses 100% da matéria seca, nós temos 92% que é carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Oxigênio e carbono 40% e 12% de hidrogênio. Dos 100% aqui, menos 92, sobrou 8% aproximadamente são macro e micronutrientes, tá?
Aí você tem lá, dentro dos macronutrientes, né, do 8%, 7% é macronutriente: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Tá? E aqui as porcentagens de cada um. 1% é micronutriente. Nossa, 1%, mas eles são essenciais, fazem parte do metabolismo e de uma reação química na planta. Então, eles são essenciais, tem que ter esse 1%. Tá? E 92% da matéria seca é carbono, oxigênio e hidrogênio. Somente 7% e 1% de micronutrientes e 7% dos macronutrientes. Aí que beleza, hein? Aqui a extração, mostrando a extração total aí da parte aérea, né? Exportada aí na colheita nos grãos das culturas comerciais de soja, cana de açúcar e trigo. Então vamos pegar aqui a cana de açúcar. Quanto que ela exporta aqui da parte aérea para as folhas, né? Dos comos aqui das folhas e no total aqui, né? Então olha só, nitrogênio 90, né, toneladas por hectare vai para o como, 60 toneladas por hectare ela exporta para as folhas, um total aí de 150 toneladas por hectare, né? Então é uma cultura, quilos por hectare para produzir 100 toneladas, desculpa aí, então vai precisar de 90, né, no como, de 60 nas folhas para ter 150 quilos por hectare para produzir 100 toneladas de cana por hectare, tá? E assim sucessivamente todos os elementos. Então a cana é exigente em potássio, né, nitrogênio e cálcio também, né? Não que os outros não usem, mas ela é exigente, né? No caso da soja também exigente aí em nitrogênio, né, em potássio, né, o trigo, então todas elas uma quantidade grande de nitrogênio. E aqui a quantidade de micronutrientes, gramas por hectare para produzir uma tonelada. Então você tem que ter aqui gramas por hectare aí, tá? Desses micronutrientes, tendo bora aí 300 gramas por hectare para você produzir uma tonelada, quase 6 toneladas de soja e 3 toneladas de trigo. Então mostrando aí a extração e para onde ela é exportada, né? Da colheita até chegar no grão aí, até chegar no caso aí da cana de açúcar, o como, ou os grãos aí de soja e de trigo, tá? Acúmulo de nutrientes pelas plantas, então a distribuição aí, por exemplo, aqui de fósforo no citros, né? Então a gente tem aqui, ó, na raiz, em torno de 20%, no tronco, quase 4%, nos frutos, tem quase 34%, nos ramos, 25%, e nas folhas, 16%. Então o fósforo ele está distribuído aqui nessas porcentagens em todos os órgãos da planta, né? Desde a raiz, caule, fruto, né, e folhas, tá? Então tá aí a distribuição, como que é o acúmulo desses nutrientes. Aqui no caso fósforo em citros, no caso aqui laranja, tá? Exigência nutricional e o consumo aparente dos fertilizantes, dos macro aí primários, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então se a gente pegar aqui o milho, né, o arroz, feijão, a mandioca, né, há uma exigência nutricional aqui muito grande, né, para você produzir 6 toneladas aí de milho, quase 6 toneladas de arroz e 1 tonelada de feijão e 16 mil plantas aí de mandioca, né? Então o consumo de fertilizante aqui é muito grande, tá? Então a planta exige e vocês como futuros engenheiros agrônomos têm que fornecer e conhecer essa exigência de cada cultura, tá? Aqui mostrando a marcha de absorção de nitrogênio e potássio pelo cafeeiro, né? Então aqui a gente tem o catuí aqui, o nitrogênio, né? Então você vê aqui que conforme vai passando o ano ele vai exigindo cada vez mais, tanto o nitrogênio como o potássio, dependendo da cultivar
você ter uma exigência maior. Lembra lá do melhoramento genético, né? Novo Mundo aqui também exigindo bastante, né? E aqui de nitrogênio e potássio. Aqui é só nitrogênio e aqui é potássio, né? Então o Novo Mundo, a cultivar Novo Mundo sendo mais exigente em nitrogênio do que o Catuí. E aqui potássio, né? Você tem o Novo Mundo sendo mais exigente do que o Catuí também em potássio. Isso de acordo com os anos, tá? Então, aqui mostrando também a marcha de absorção de nitrogênio, fósforo, potássio na cultura do milho, né? Então, você tem aqui o nitrogênio e a quantidade aqui de dias após a emergência. Então, conforme ele vai partindo do zero, aqui com 60, 70 dias, 80 dias, você tem uma absorção maior no pico aqui de absorção de fósforo, de nitrogênio e potássio nesse período, né? Então, por isso que você faz adubação aqui com 30, 40 dias para estar disponível aqui com 70, 80 dias, né? Esses nutrientes vão estar disponíveis aqui. Então, por isso que você faz adubação de cobertura, no caso de nitrogênio e potássio. E no caso do fósforo, fornece tudo lá no plantio, porque ele é fixado, adsorvido ao solo. Então, na fertilidade, vocês aprenderam isso também. Tá? Exigência nutricional, consumo de fertilizante, né? Então, olha só, o desafio da nutrição. A nutrição levada a sério. Então, você tem aí um pomar A com 70 toneladas por hectare e um pomar B produzindo 10 toneladas por hectare, né? Então, aí, você tem aqui contraste de tecnologia, pomares com a mesma idade, né? 7 anos, a mesma variedade de valência, foi enxertado com limão cravo, irrigado, feito os tratos culturais, tudo certinho. Então, contraste de tecnologia, né? Então, o que levou a essa planta a produzir mais e essa aqui menos, né? Sendo que a mesma variedade, o mesmo período de ano, o mesmo enxerto foi irrigado. Então, há uma tecnologia maior aqui, usando o que? A parte nutricional, né? Então, olha lá, a parte nutricional aqui foi muito bem mais utilizada do que aqui. Aqui tem todos os nutrientes balanceados, aqui não, levando em consideração a lei do mínimo, né? Então, você tem um pomar A produzindo mais do que o vizinho aqui, tá? Uma outra tendência na agricultura e na nutrição, né, é o que? Híbridos, né? Melhoramento genético. Então, você tem um híbrido A e o híbrido B. Esse aqui produzindo muito mais, ó, 3, toneladas por hectare e esse 2, toneladas por hectare. E se vocês repararem aqui, a produção de matéria seca é quase igual, né? É igual, 6 toneladas, né? A exigência nutricional também é igual. A adubação foi feita na mesma quantidade, só que esse híbrido aqui, ele consegue produzir mais do que esse. Então, o melhoramento genético, hoje a tendência na agricultura, melhorar a genética da planta para ela produzir mais, fornecendo a mesma quantidade de nutriente na adubação aí, tá? Eficiência do uso de nutrientes é a habilidade que a espécie ou genótipo, né, em fornecer altas produções, mesmo num solo deficiente, e ainda em relação, né, ou ainda em relação entre a produção e a concentração desse nutriente no tecido. Então, o melhoramento genético trabalhando com as espécies com o genótipo aqui, para ter altas produções, né, mesmo aí num solo deficiente. Então, vai tentar aí fazer com que a cultura produza mais, tá? Outros elementos químicos de interesse nutricional, a gente já falou, mostrando aí para vocês, né? O chumbo, o cromo, né? O mercúrio, o cádmio, né? O alumínio como elemento tóxico, né? E aqui os elementos benéficos, a gente já mostrou isso para vocês. Os elementos benéficos, quando foi
descobrido aí o silício em 1977, o níquel em 1987, o cobalto e o selênio em 1986, né? Com coisas aí de 20, 30 anos atrás. Então, melhorando aí a transpiração, melhorando a arquitetura da planta, maior resistência a doenças, né? Então, são elementos benéficos aí, né? Aqui mostrando, né, com a quantidade de silício aí na susceptibilidade ao brusome, que é uma doença do arroz, né? Então, você tem aqui o conteúdo de silício, né? Conforme você foi aumentando o conteúdo de silício, aqui a concentração de silício, você tem o que? Diminuição nas lesões produzidas pelo brusome, tá? Então, mostrando que quando você aumenta a concentração aqui de silício, você diminui as lesões causadas pela doença. Então, é um elemento benéfico, tá? Pragas, né? Silício e pragas, o efeito do silício nas mandíbulas da lagarta, né? Então, você tem aqui à esquerda, né, sem aplicação, e à direita, à esquerda com aplicação e à direita sem aplicação. Sem aplicação, a mandíbula dela está toda pontiaguda. Com a aplicação, a mandíbula dela foi desgastada. Então, dá uma durabilidade maior o silício aí, e a lagarta a sua mandíbula vai perdendo a função e aí ela morre, tá? Beleza, galera? Então, mostrando aqui a parte introdutória aí da parte de nutrição de plantas, tá? E depois dessa atividade aqui, dessa aula, eu vou passar a atividade para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.